Mega, a era dos Néfilis, os gigantes que tocaram terror na terra. Baseada em Gênesis capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, nós estamos avançando com o estudo número 20. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Este capítulo é um dos capítulos, com certeza, mais polêmicos da Bíblia. Talvez esteja entre os 3 capítulos mais polêmicos, mais comentados da Bíblia. Com certeza, nos últimos anos aí. É um capítulo extremamente carismático, um capítulo que tem uma proposta, um contexto que aponta para o final dos tempos também, porque Jesus vai se referir aos tempos de Noé em relação, alinhando ao final dos tempos. Então este capítulo começa a introduzir aquele contexto de Noé, e é um capítulo que eu estou muito feliz de poder compartilhar com você e muito confortável, porque nos estudos anteriores, você que tem seguido aí no Mega e pegou os estudos aí 17, 18 e 19, nesse estudo número 20 você vai estar mais plantado e você vai poder conectar as passagens, alinhar as passagens de maneira bem tranquila e bem coerente com a palavra de Deus, porque você está em uma sequência. Então, o seu tempo não foi subtraído de uma só vez, mas pouco a pouco você foi desenvolvendo esses estudos. Você tem sido abençoado, você que tem sido edificado, desafiado a ter uma lente mais santificada, mais temente, mais realista da palavra de Deus. Eu quero te convidar a você me ajudar, interceder, orar por este canal, por este projeto Mega, que diariamente eu tenho dobrado meus joelhos para apresentar este projeto, bem como apresentar vocês também em oração e intercessão. Peço que você deixe seu like, deixe seu joinha, faça esse apelo para você me ajudar para dar relevância a este canal e a este projeto especificamente, porque tem edificado pessoas. Ainda não tem edificado muitas pessoas, mas uma boa quantidade de irmãos que tem trazido esse retorno, esse feedback para nós. Então eu quero te desafiar a você me ajudar. Deixe seu comentário, deixe aí o seu joinha, acione o sininho, se inscreva e pode compartilhar esse link do nosso canal Na Pegada de Yeshua com um grupo de amigos. E você não precisa exatamente compartilhar todos os estudos, mas um estudo pode aguçar, pode despertar essa boa vontade aí para que todos possam ser edificados. Vamos lá, é tão carismático esse capítulo, né? E eu vou ler, esse capítulo nós vamos dividir em 3 partes, porque ele é extenso, é um capítulo de 22 versos. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, vou ler na Bíblia textual, mas eu quero assim louvar a Deus que um dos seguidores do canal me abençoou agora no meu aniversário com uma Bíblia, a Bíblia Jeffrey de estudo profético. Eu quero assim agradecer por esse irmão em Cristo querido que tem contemplado esse trabalho, esse Mega, e através desse Mega ele gerou no coração também de me abençoar no meu aniversário, me presenteando com a Bíblia de estudo. Então, olha que coisa linda, né? Como tem gerado um engajamento. E ele também, esse irmão, é testemunha de ser alcançado por esse trabalho e ser despertado. Deus te abençoe, meu irmão. Então, vamos aqui ao capítulo 6, verso 1 até o verso 8. Diz assim: aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Ha-Elohim, o Benai Elohim, viram que as filhas dos homens, ou seja, Benot Ha-Adam, a filha dos homens, estavam boas e tomaram para si mulheres dentre todas as que escolheram. E disse Adonai Elohim: não permanecerá meu espírito com estes homens para sempre, porque são carne. Seus dias serão 120 anos. Naqueles dias e também depois, os Néfilim estavam na terra, quando os filhos de Ha-Elohim, os Benai Elohim, entraram nas filhas dos homens e lhes engendraram filhos como eles mesmos.
Estes eram os gigantes de outrora, os homens de renome. E viu Adonai Elohim que a maldade do homem havia sido multiplicada na terra, e o seu coração maquinava continuamente só o mal. E sopesou ou pesou no seu coração Elohim haver feito o homem na terra. Deus se entristeceu e se ressentiu. E disse Elohim: apagarei de sobre a face do solo ao homem que criei, desde o humano até a besta, o réptil e as aves do céu, pois me indigna tê-los feito. Mas Noé achou graça ante os olhos de Adonai Elohim. Que maravilha, que texto tremendo, um texto que começa assim, de uma maneira negativa, pesada, com muitas situações que agrediram o coração de Deus, e termina falando de Noé. Então, o primeiro aspecto que eu quero pontuar aqui é que na multiplicação das gerações de Caim e Sete. Então, na multiplicação dessas gerações que nós comentamos no estudo 19, o estudo anterior, no capítulo 5, já houveram profanações diante de Deus, porque você sabe que Caim gerou o pai de uma geração de pessoas mexidas geneticamente, que o próprio Deus mexeu geneticamente devido à rebelião de Caim, devido ao assassinato de Caim. Então ele foi passando de geração em geração um gene alterado, não é? E nós vamos ver no verso 1 uma expressão muito interessante, quando diz que os homens, quando os homens começaram a multiplicar. Essa expressão começar, ela em hebraico, ela é mais forte, mais pesada, ela é mais ampla. Esse Rahel, esse Rehel significa começar, profanar, mas também ofender. Então os homens começaram a ofender a Deus naquela profanação, desde a geração de Caim toda pervertida. Nós vamos ver ali Lameque, um bígamo, um homem com uma natureza violenta. Então, desde lá, já com aquele gene alterado pelo próprio Deus em Caim, então foram gerando também homens que vieram a ser violentos. Tubal-Caim, um homem violento, filho do Lameque, não é? E aqui no verso 2, nós vamos ver esse aspecto da cópula, do cruzamento, do sexo entre os filhos de Deus, os Benai Elohim, com as filhas dos homens, as Benot Ha-Adam, filhas de Adão, filha do homem aí no sentido da humanidade. Então não é só um cruzamento de Benai Elohim com a geração de Caim, porque aí falaria a geração de Caim específico, mas é Benot Ha-Adam, com a humanidade, inclui também as pessoas que saíram da posição na geração de Sete também. Por isso que tem muita confusão no seminário, meus irmãos, quanta coisa errada a gente aprende também no seminário, distorcida, né? Os professores de seminário fizeram questão e fazem questão de levantar a bandeira de que aqui não tem nada a ver com anjo, não é? E dizer que aqui os filhos de Deus estão falando em relação a os filhos de Sete, a geração de Sete cruzando com a geração, as filhas de Caim. Mas pela reação de Deus, pela forma furiosa que Deus quer julgar a terra aqui, você vê que só por esse contexto você já vê que tinha algo mais complicado do que simplesmente um cruzamento de duas gerações humanas. Mas tem aqui também, a expressão é forte, é Benai Elohim, filhos de Deus, que você vai ver também no capítulo 1 e capítulo 2 de Jó, você vai ver também em Judas a mesma expressão. Filhos de Deus é uma expressão para falar dos anjos, não é? E diz que eles viram que as mulheres estavam boas. Essa expressão é interessante, Kitovot. Lembra que eu já expliquei sobre o Boker Tov, bom dia em hebraico? Então tem o Tov aqui, o Boker Tov de boa, Tovot. Diz que as mulheres estavam boas, não é? Então, esse sentido aqui tem uma expressão mais
mais comum, não é? Uma expressão mais vulgar para falar da atração do homem para a mulher, e fala que a mulher é boa. Então aqui na Bíblia comum fala expressão formosas, mas aqui elas se tornaram mulheres muito atraentes, mulheres sedutoras, mulheres sensuais, a ponto de seduzir até anjos, meus irmãos. A expressão é kitovot, que elas estavam boas aos olhos dos anjos. Elas mexeram com o sentimento dos anjos, não é, que tinham vindo com outra missão diante de Deus, não é? E quando diz a expressão viram em relação aos anjos, aos Benai Elohim, também é uma expressão forte. Vaeru, ou vaeru, ameaçar, intimidar e amedrontar. Os homens começaram a se aproximar, os anjos começaram a se aproximar com esta postura de uma sedução, mas não uma sedução pacífica, mas de uma maneira forçosa, não é? Tem outra expressão que comprova também isso, é a expressão lacar. Essa expressão lacar hebraica é quando diz que os homens tomaram mulheres para si. Essa palavra tomar também é limitada, mas diz respeito a capturar e também a aprisionar. Não é? Os Benai Elohim, os anjos de Deus caídos, eles capturaram, eles aprisionaram as Benot Hadam, as filhas dos homens, e tiveram relações com ela. Em que período foi isso? Tem um mistério aqui interessante para a gente pontuar. No período que nasceu Jared, da geração de Sete, não é? Então Jared é o sexto na geração de Sete, e ele é o pai de Enoque. O Enoque, não o filho de Caim, mas o Enoque da geração de Sete, o Enoque que andou com Deus e Deus tomou para si. Então Jared significa descendente, aquele que desce nesse sentido. Então é interessante percebermos que há um spoiler, né? Em cada nome das gerações de Sete aponta para uma dispensação de Deus. Por exemplo, Matusalém significa derramamento, pois foi no ano que Matusalém morreu que caiu o dilúvio, não é? Então é interessante vermos que é justamente na geração de Jared, que significa o descendente, e ele é o sexto, o número 6 aí, interessante, suspeito, hein? E não é à toa que eu fiz um vídeo, recomendo que você veja aqui nesse canal, o vídeo sobre Jared Kushner e a similaridade dele com o anticristo. O nome dele é Jared, né? Descendente é uma outra palavra para cair, que está ligada à palavra Nephilim. Então, foi nesse período que esses anjos, né, desceram para copular, para ter relações com as mulheres. Vamos ver também aqui no verso 3 um outro aspecto interessante. Não permanecerá meu espírito. Deus fala essa palavra. Deus traz um julgamento prévio antes de decidir que vai fazer o dilúvio. Deus traz um julgamento prévio logo quando ele vê aquela anomalia, o sexo dos anjos com as mulheres, com as filhas dos homens. Então Deus diz, olha, eu vou abreviar os dias de vida do homem na terra, só 120, não é? Então, Deus faz novamente uma alteração genética. Ele alterou lá atrás, na genética, quando colocou o sinal em Caim, alterou Caim de uma maneira que Caim ficou hibridizado, misturado. Há uma expressão lá atrás que fala que Caim ficou misturado, envelhecido, com um perfil como se fosse de um vampiro, de um híbrido. Mas esse híbrido que Deus fez foi um nível que Deus fez com o toque dele, com o comando dele, como ele reduz aqui no DNA do homem a capacidade de viver só 120 anos. Não tem a ver com o hibridismo de cópula de sexo dos anjos. Então, Deus altera geneticamente o homem para viver apenas 120 anos. Por quê? Aí a gente começa a pensar, mas por que Deus só fez justiça com o homem, não julgou os anjos? Você pensa errado se você pensa assim. Naquela dinâmica de Deus de trazer juízo dos homens, automaticamente ele estava também trazendo juízo sobre aqueles anjos caídos. E nós vamos comprovar aqui nos textos, né? Nós vamos ver que Deus tem essa prioridade de logo diminuir, atenuar a quantidade de dias do homem, porque os anjos caídos, para copular,
para gerar esses filhos, que é chamado de íncubos, né? Íncubos, essa expressão é muito interessante porque íncubos e súcubos são expressões para os filhos de Lilith, que nós vamos ver mais à frente sobre Lilith. Mas nós vemos que Deus diminui e coloca só 120 anos de vida para o homem, porque o útero que nasciam os Néfilim era sempre o útero de mulheres. Não tinha anjo feminino que gerava, mas o anjo copulava, hibridizava com a mulher, tinha relação com a mulher humana, não um ser humano feminino. Então, o útero sempre era feminino. Então, neutralizando, cortando, riscando essa geração caída, esse útero, não tinha como os anjos fazerem mais esse tipo de cópula, não é? E nós vamos ver também que havia naturalmente uma sedução nessas mulheres, principalmente as da geração de Caim, que já veio com aquele traço, lembra que eu comentei sobre Naama nos estudos anteriores, que vem com aquele traço sedutor. Algumas pessoas atribuem Naama a primeira prostituta da terra, não é? Uma das filhas de Lameque com a sua concubina Zilá, não é? Então nós temos aí essa justiça de Deus e Deus se interpõe diante desse cruzamento híbrido, não é? O verso 4 é o verso central das grandes polêmicas deste capítulo. Naqueles dias, os gigantes, os Néfilim, os híbridos, estavam na terra. Eu vou ler novamente esse verso, que diz assim: naqueles dias e também depois, os Néfilim estavam na terra, quando os filhos de Deus entravam nas filhas dos homens e engendravam filhos. Então, naqueles dias e também depois. Porque naqueles dias já tinham pessoas alteradas. Vamos ver 3 expressões aqui para ficar bem nítido e você entender direitinho. Néfilim, gigantes e híbridos. Quando você fala a palavra Néfilim, você está sendo específico a este evento, onde os Benai Elohim, filhos de Deus, têm cruzamento, se relacionam sexualmente com as Benot Ha'adam, as filhas dos homens. Aí é a expressão certa para Néfilim. Mas quando você usa a palavra gigante, não é, que é derivado de Néfilim, porque Néfilim vem do radical nefal, caído, ou tirano, e nefel é abortivo. Muito interessante essas duas raízes da palavra Néfilim. Mas existe também, que nós podemos usar a expressão híbrido para a alteração genética lá atrás com Caim. Então, quando Deus toca em Caim e mexe no gene dele, então ele fica propenso a, através do gene dele, gerar espécies diferenciadas. Então, eu comentei no último estudo e no anterior, no estudo 17, que é possível que o Lameque da geração de Caim, fosse até um anão diferenciado, um anão robusto, porque o nome dele tem a ver com homem forte, mas também baixo, não é? Então, as pessoas ficaram alteradas geneticamente. O Tubal-Caim também tem um traço de uma pessoa diferenciada, robusta, porque ele carrega a expressão mesclado no nome dele, Tubal, mesclado da mistura de Caim, não é? Então, nós vemos que houveram alterações. Então, para essa geração de Caim, que foi hibridizada pelo toque do sinal de Deus, nós podemos usar a expressão também gigantes, por causa da alteração da estatura. Mas para esse evento do capítulo 6, verso 4 aqui de Gênesis, nós só devemos usar a expressão Néfilim, que são caídos, não é? Então, existem 2 gerações de híbridos. Que na verdade, na Bíblia tem pelo menos 4. Mas aqui, entre o capítulo 4, no evento de Caim e Abel, e entre o capítulo 6, onde nós estamos aqui, nós vemos 2 gerações de híbridos. O híbrido que foi gerado por Deus, quando Deus colocou o sinal em Caim, e os híbridos que foram fruto do sexo dos anjos, dos Benai Elohim, com as Benot Ha'adam, as filhas do homem. Filhos de Deus com filha do homem geraram híbridos com o nome de Néfilim, de caídos. Só para a gente clarear mais, se você quiser estabelecer aí os cabeças, os que desencadearam esses 2 tipos de híbrido,
O primeiro cabeça, Caim, um tipo de híbrido. O segundo cabeça, Shemiasa, que foi o líder daqueles 200 anjos que resolveram ali no Monte Hermon fazer aquele pacto de se rebelar contra Deus, abrir mão da missão que Deus deu a eles para que viessem ter relação com as mulheres. Interessante abrir um parênteses aqui, que tem, além do Shemiasa, que é o líder deles, tem um outro anjo ali chamado Azazel. E quando você vai ver as franquias dos heróis, que eu vou entrar aqui sobre eles, as franquias, as grandes franquias de Hollywood, você vai ver ali entre a saga dos X-Men um personagem chamado Azazel, não é? Então aqui, continuando aqui no verso 4, que é muito amplo, a palavra Nephilim não tem o sentido só de caído, mas de tiranizar, cair, tiranizar. E o Nefal, que também é outra origem, Nefel, abortivo, porque conta-se relatos antigos, desde o livro de Enoque e outras literaturas paralelas sobre esse período, que quando as mulheres davam à luz às crianças, elas cresciam muito rápido e a mulher morria. As crianças viam como um abortivo, muitas morriam e outras prevaleciam. Por isso que nessa Bíblia aqui textual que eu li, o título desse capítulo é interessante, Íncubos, tem muita relação com a questão do aborto, Nefel. Então, dessas relações dos filhos de Deus com as filhas dos homens, sempre o útero era das mulheres, que eram mulheres humanas, né? Seres humanos, e quando nascia, a gestação era muito rápida, e quando nascia a criança, muitas morriam, morria a mulher e morria a criança, que era um Nephilim potencial, um bebê Nephilim, digamos assim, e nasciam Nephilim, as crianças viviam e elas morriam, não é? Então é muito interessante esse aspecto que nós vemos assim no filme, na saga Crepúsculo, que é uma franquia de sucesso também, que é vampiros contra Lycans, contra lobisomens. Você vai ver que a protagonista principal, ela vai ficar grávida de híbrida, né? Ela é mulher e ela vai ficar grávida de um vampiro e a barriga vai crescer rápido, ela morre no filme e a criança, o bebê nasce, é um bebê Nephilim. Então é um bom exemplo aqui para você ver como tem spoiler, como hoje a indústria cinematográfica trabalha para essa programação neurolinguística aqui, para as pessoas se acostumarem com essa última onda no final dos tempos do advento de Nephilim, não é? Então, qual a origem exatamente dos Néfilins? Essa origem é específica, mas se você falar a palavra híbrido, aí você abre também para o contexto de Caim. Diz no verso 4 que a partir desse cruzamento foi gerado os valentes da terra. Essa palavra aqui em hebraico é Giborim. Giborim é a palavra para herói também. Então a palavra herói não é necessariamente uma pessoa, um sobrenatural que faz o bem, mas é um valente. Giborim tem a ver com fortalecer, crescer, aumentar a questão do gigantesca, e essa geração de gigantes foi muito, muito grande e diferente, nada tem a ver com o gigante que Davi matou, Golias. Golias já é uma outra geração aí de Nephilim, já com o DNA mais enfraquecido. Mas essa geração aqui literalmente tocou terror na terra, é onde nós vamos ver a inspiração de toda a mitologia grega. Outra expressão nesse mesmo verso que fala Giborim e Aneshei Hashem. Aneshei Hashem, Hashem é nome, não é? Então, os heróis de renome, de reputação, que tocaram terror na terra por causa do seu poder, da sua tirania. Daí nós temos uma outra palavra comum, titãs, não é? Você vê uma franquia chamada Titãs. Titãs é uma palavra correlata também, é uma corruptela de Satã, Satan, não é? Daí que vem a palavra Satã, Titã, não é? E tem exatamente também na Netflix, ultimamente, um filme chamado Titã, com um ator chamado Sam Washington, que fala exatamente de híbridos, não é? Hibridizar, cair e misturar, não é? No verso 5 diz que Yod-He Vav-He,
Yahvé, Deus Todo-Poderoso, se arrependeu e pesou no seu coração, não é? Nós vemos que essa expressão, Deus se arrependeu, é um eufemismo, não é? Então, fala aqui de antropopatia, antropo, homem, patia, sentimento. Então, aqui Moisés está escrevendo o Gênesis, não é? Posterior aos acontecimentos, e ele está narrando, e ele quer trazer um eufemismo, ele quer enfatizar o sentimento de Deus. Então ele diz que Deus se arrependeu, mas você sabe que Deus não se arrepende, ele é Senhor, tudo está nas mãos dele, ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas aqui nós vemos essa antropopatia na expressão, na escrita de Moisés aqui, escrevendo o Gênesis, para falar do peso do coração de Deus, para trazer uma potencialização no sentimento de Deus. Tem a palavra também emeher. Emeher, essa expressão hebraica é apagarei, exterminarei, aniquilarei. Vou limpar, vou apagar a terra de tudo isso que aconteceu. Então, o juízo do dilúvio, ele foi duplo, queridos. Deus sempre gosta de trabalhar assim, numa ação só, ele trabalha de duas maneiras. É a sua uniforme sabedoria. Então, o que é que Deus vai fazer aqui? Ele vai simplesmente, quando ele desencadeia o dilúvio, diz que caiu água do céu e do céu para a terra e da terra para cima também. Quando nós entrarmos ali no capítulo 7 e 8, vocês vão ver. Abriram-se, não é, os abismos. Então, nesse mesmo momento, Deus está fazendo juízo, e você vai ver em 2 Pedro 2, 4 e 5, e em Judas 6, você diz assim, não, nesse momento aqui do dilúvio, Deus só matou o homem e os anjos caídos. Diz a palavra lá em Judas que Deus separou cadeias eternas para eles serem julgados no dia vindouro, nos tempos vindouros. Então, Deus julgou o homem e julgou também esses anjos caídos, não é? Houve julgamento para os dois. E os néfilos, os misturados, hibridizados, morreram em sua maioria, quase na sua totalidade. Não é? Não vou dizer na sua totalidade, porque nós vamos avançar nos estudos e vamos ver que não, mas quase na sua totalidade. E tem uma justificativa porque não foi na totalidade, mas aí é um assunto para outro vídeo, que o vídeo já está avançando muito aqui. Então, você vai ver que quando Deus pesou no coração e disse, vou exterminar, vou destruir, emeher, essa expressão hebraica, ele diz, eu vou destruir o homem, a besta, a expressão behemoth, a besta, o gado, a expressão remes, para o réptil, e a expressão olf, para aves, não é? Vou destruir tudo. E é interessante que na mitologia existem híbridos, tanto de homem como gado, homem misturado com o boi, que seria o minotauro, o homem misturado com a serpente, com o réptil remes, que é a medusa, e o ser humano, no caso, o homem misturado com as aves, exatamente essas que Deus cita nessa ordem. A arpia, que seria como essa franquia malévola, ela é um tipo de arpia, ela tem asa, ela é um pouco ave e ela é híbrida, é ave, mas ela é humana também. Então, bem interessante isso aqui e bem suspeito, porque Hollywood insiste a trazer carisma e fazer esses híbridos como seres bons para que as crianças comecem a gostar desses híbridos. E para finalizar, nós vemos que no verso 8, Noé achou graça diante de Deus e cumprindo a profecia do seu pai Lameque, não o Lameque de Caim, mas o pai de Noé, que viveu 777 anos, é um número profético, um número das 7 trombetas do Apocalipse. Então ele abre a boca, toca a trombeta e diz, meu filho, eu vou botar o nome dele, descanso, porque ele vai trazer descanso para a terra, vai ser o consolo perante Deus. E assim cumpriu a profecia, Deus achou Shem. Shem hebraico é graça diante de Noé. Por que Deus achou graça diante de Noé? Porque Noé era parecido. Deus viu Jesus à destra dele, viu que Noé tinha perfil parecido, retidão, amava a Deus, assim como Jesus. Então, Jesus é a graça encarnada. Então, Deus olhou e viu Shem, partícula de Jesus, um protótipo, um perfil de Jesus em Noé. Que maravilha! Um último mistério para compartilharmos aqui, que é importante demais, você saber agora a partir
deste capítulo, porque é então que Jesus sempre gostou de se intitular Filho do Homem, não Filho de Deus. Porque Jesus sempre diz o Filho do Homem em relação a ele, é a expressão que ele mais usou. Ele está dizendo, eu não sou filho de Néfili, eu não sou filho de Shemiasa, eu sou nascido da virgem, eu sou nascido de uma mulher, eu sou o filho do homem, eu não sou misturado, eu não sou hibridizado, eu não sou gigante, eu sou o filho do homem, porque o verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Vimos sua glória como a glória do Pai. Shalom, Deus te abençoe.